Assim que começar a gravação, eu vou avisar vocês. Só um minutinho. Pronto, pessoal, a gravação acabou de começar, portanto, todos os avisos que foram dados antes valem para agora. A sua imagem está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube. Essa é uma escolha sua, você já está avisado a priori. Amigos, o nosso objetivo aqui é falar sobre 5G. E antes de começar a falar sobre 5G, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês que nós separamos, nós disponibilizamos para quem faz o curso. Eu vou compartilhar minha tela e vejam, na hora que eu compartilho minha tela, eu não vejo mais vocês. Isso é do próprio Teams. E aí vocês podem usar o chat para fazer perguntas. Vocês devem estar vendo minha tela aí. E na minha tela aparece uma lápis, página inicial, meus cursos, e aqui aparece Introdução ao 5G. Essa é a página que nós vamos disponibilizar todo o material do curso. Já respondendo algumas perguntas, a ideia não é que nós temos 40 horas de aula. A ideia é que você faça 40 horas de aula. São aproximadamente 12 horas de aula síncronas, 12, 14 horas de aula síncrona, que a aula síncrona é a aula onde a gente apresenta, a gente discute, a gente responde perguntas ao vivo, grava, e o restante você faz assíncrono, como? Caminhando aqui na plataforma, e veja, nessa plataforma tem diversos materiais, né? Vocês já... quem não conseguiu entrar na plataforma ainda, por favor, avise que a gente ajuda. Dentro da plataforma tem um livro em português sobre 5G. Tem os slides que nós usamos aqui durante o curso. Tem vídeos que nós criamos, inclusive vai ser inserido um novo vídeo aqui, de hoje para amanhã. E todas as aulas, elas ficam gravadas. Aqui vai ter gravações das aulas, elas vão estar disponíveis. Bem, outra coisa que é disponibilizado para quem assiste o curso. Nós disponibilizamos, por uma gentileza da Huawei, a Huawei nos disponibilizou o acesso à plataforma de cursos Huawei. Vocês, acessando esse vídeo aqui, vocês vão conseguir entrar na plataforma Huawei. O primeiro passo é entrar na plataforma, significa que você pediu para participar. Eu, como administrador, vou liberar você para que você participe, para que você entre na plataforma. Esta plataforma, pessoal, e aqui dentro da plataforma vai ter o curso, a turma. Eu vou criar a turma, vou colocar um link aqui para vocês acessarem. Tá? O importante de participar da plataforma é porque aqui dentro tem mais de 200 cursos. Não só sobre 5G, mas sobre diversas outras tecnologias. Tem alguém pedindo aí para falar sobre a plataforma? Deixa eu abrir ela aqui só para vocês verem. Eu vou entrar aqui com o meu login, minha senha, ver se eu acerto de primeiro. Eu nunca acerto de primeiro, mas eu vou tentar. Tá? Então, veja, ao entrar aqui, você, quando tiver acesso à plataforma, você vai ter o seu login e sua senha. Tá? E ao entrar, primeiro você vai fazer um registro, tem toda a instrução para fazer um registro. Eu vou entrar aqui com o meu login. Deixa eu ver se eu acerto, né? Pronto. Eu vou entrar aqui com o meu login. Ao entrar com o meu login, se eu acertei, pronto, tá vendo que eu estou entrando aqui? E ao entrar, eu estou dentro da plataforma. Dentro da plataforma, pessoal, vai ter nossa turma, você vai ver a nossa turma, né? Sobre esse curso aqui. Mas veja, aqui, olha, já aparece uma série de materiais que você tem acesso, que são livros sobre diversos materiais. Então, se você clicar aqui, você vai ser levado para um local onde tem material sobre manutenção de rede, comunicação de dados, cloud computing, inteligência artificial, banco de dados e assim por diante. Esse material, obviamente, está em inglês, mas se nós viermos aqui na parte de aprendizado, viemos em cursos, todas essas tecnologias que vocês estão vendo aqui, olha o tanto de curso que aparece aqui. E tem uma novidade que vocês vão poder utilizar, é que muitos desses cursos agora estão sendo traduzidos para o português. Então, você vai ter a possibilidade de vir aqui, escolher português, né?
E aí, vão aparecer, né, devem aparecer alguns cursos aqui para que você possa saborear essa plataforma. E veja, o importante é que você está dentro da plataforma, você pode fazer qualquer curso independente de nós. Então, você fica livre para estudar qualquer plataforma. Por exemplo, se você quer saber mais sobre algoritmos, se você quer saber sobre redes de computadores, se você quer conhecer mais sobre cloud computing, você pode ir caminhando, que aqui tem muita coisa disponível. Pois bem, então, existe essa possibilidade. Nós gostaríamos que todos vocês acessassem e usassem a plataforma. Para nós, né, para o nosso curso, tudo que for necessário vai ficar aqui. Outras coisas que nós temos disponíveis também. Nós criamos um dicionário de siglas, está aqui. Ó. Vocês vão ver, quem não tem costume, quem não tem vivência com essa área, vai ver que tem muitas siglas, portanto, o pessoal, né, já criou um dicionário de siglas para você não se enrolar. Então, você vai vir aqui, você clicar, tem todo um dicionário de siglas. Viu alguma sigla, não sabe o que é? Vem para cá que você vai encontrar. Tem também um arquivo de perguntas frequentes. Veja, Samuel, a pergunta que você faz, ela sempre é importante, independente de qual seja, Samuel. Certo? A gente está aqui para discutir, para aprender, passar o conhecimento e discutir e aprender com vocês também. Então, todas as perguntas que foram feitas no chat, nós coletamos e disponibilizamos para as pessoas. Por exemplo, alguém perguntou o que é o Core. Nós respondemos, e aí depois, olha, como esse software migra para o Core? Estou com dúvida como seria ser implementado. Nós coletamos e colocamos uma pergunta e depois disponibilizamos para outras pessoas. Amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos caminhar? Então, se nós podemos caminhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela um slide. Você deve chavear, a minha tela agora deve chavear aqui, deixa eu voltar para o começo, tá? Do slide. Por favor, me avisem se vocês já estão, alguém deu uma sinalização que já está vendo meus slides aí na tela. Perfeito, perfeito. Tá? Beleza, veja só, Natan, nós temos pessoas com formações diversas aqui, Natan. Tem pessoas que já têm vivência com telecomunicações, tem pessoas que nunca tiveram nenhuma proximidade com telecomunicações, tá? E aí, vamos lá, não tem problema. O nosso objetivo aqui é dar informação para as pessoas. Então, nessa primeira aula, aliás, antes disso, vocês têm alguma pergunta ou algum pedido que gostariam de fazer antes da gente começar a entrar no assunto? Se tiver, por favor, pode abrir o microfone e falar. Né? Alguém está fazendo uma pergunta no chat. Essas perguntas no chat eu vou deixar para o pessoal responder por escrito, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Tranquilo? Posso começar? Pois bem, vamos lá. A gente está começando aqui falando sobre comunicações móveis. E aí, Gilmar, você pode abrir o microfone, perguntar, certo? Fazer a pergunta que achar pertinente. Por exemplo, qual é uma pergunta válida? Uma pergunta válida é assim, Edmar, na minha casa, ou onde eu uso, o sinal é ruim. O que é que pode acontecer? Essa é uma pergunta válida. Edmar, o que é o 5G? Essa é outra pergunta válida. Edmar, o que é potência? Qualquer pergunta é válida, porque nosso objetivo aqui é passar informação. Bom, amigos, começando aqui, só para nos lembrar, né, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. O professor Portela é professor do IFPB, tá? Então, nós conjuntamente estamos trazendo esse curso para vocês. Esse curso é uma promoção do Softex, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá bem? Vamos lá, a gente está começando aqui a falar sobre sistemas de comunicação sem fio. Quando a gente está falando sobre sistema de comunicação sem fio, nós pensamos da seguinte maneira: nós vamos colocar uma antena, de forma muito simplificada, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos colocar uma antena que tem uma potência de transmissão.
Essa antena está em algum local, está em alguma posição geográfica, e, obviamente, se a comunicação é sem fio, nós queremos estabelecer uma comunicação com algum elemento, com algum elemento que está em outra posição. Então, há uma distância entre esses dois elementos aqui. Né? Essa distância eu vou chamar aqui de D. E o que a gente quer fazer neste momento é que um sinal emitido ou irradiado por essa antena alcance esse receptor. Esse P em um T aqui significa potência de transmissão, esse P em um R significa potência de recepção. Neste momento, nós vamos considerar o seguinte, que esta antena ela vai irradiar energia em todas as direções. Portanto, quando a gente colocar um sinal, essa antena vai começar a irradiar energia aqui em todas as direções. Eu vou tentar aumentar esse e vou fazer o seguinte, eu vou desenhar somente essa frente. Aí que os meus desenhos aqui nunca ficam bons. Veja só, você está acompanhando de que eu estou desenhando somente uma parte, né? Então isso vai irradiando até chegar no receptor. Né? Veja, essa onda eletromagnética ela percorreu uma distância. Quando ela percorreu uma distância, essa energia foi se espalhando pela área. Portanto, a potência recebida, ela necessariamente é menor do que a potência transmitida. Né? Então, energia se transforma, a potência irradiou aqui, a gente tem uma potência recebida menor do que a potência transmitida. Mas, Técio, qual é o problema disso? É que, Técio, para a gente cobrir uma determinada área, e aí, Técio, se esse elemento aqui, esse receptor, ele estiver aqui na borda, ele precisa de uma potência recebida. E aí, Técio, para que ele funcione, para que ele consiga receber o sinal, esta potência tem que ser maior do que um valor mínimo. Eu estou sendo claro, pessoal? Tem um valor mínimo que é necessário para que o receptor funcione. Se eu não estiver sendo claro, por favor, me interrompa. Bom, nessa minha fala aqui, tem uma questão que é a seguinte, Edmar, como é que essa potência muda, ou como é que esse valor muda à medida que se propaga? Tem uma equação, amigos, que nos diz o seguinte, olha a equação aqui. Ela parece ser muito complicada, mas ela não é. Vamos nos concentrar somente nesses parâmetros aqui, neste e neste. Vamos esquecer os outros por enquanto. Né? Então, pessoal, a potência que é recebida, vocês lembram da potência recebida aqui, ó? Ou aqui, ou acolá. A potência recebida é a potência transmitida dividido pelo quadrado da distância. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse desenho aqui, onde é que chega mais potência? No ponto A ou no ponto B? O que é que você acha? Pode escrever no chat se quiser, se não quiser falar. Eu estou transmitindo uma potência aqui. Então, no ponto A, chega mais potência. Por quê? Porque está mais distante o B. Tranquilo, Lucas. Vai? Então, veja só. Qual é o problema disso? Né? O problema é que a potência cai muito rápido com a distância. Eu estava até agora, antes da aula, pensando uma coisa aqui que eu vou compartilhar com vocês. Bom desse curso aqui que a gente está sempre pensando, né? Nossa função é pensar. Eu estava pensando isso aqui com vocês. Vocês estão vendo um desenho aí? Estava fazendo um desenho meio maluco, assim, dizendo o seguinte, olha essa área azul aqui. Né? Aqui no meio, eu coloquei um valor de potência. 10. Olha só, pessoal, o que é que está acontecendo. E as cores aqui, você pode pensar como sendo o valor da potência. Olha só, é uma aproximação meio grosseira, mas talvez nos ajude a entender. Vocês estão vendo que eu coloquei um 10
lá na antena transmissora, e que se eu caminhar, se eu for me afastando, a potência vai diminuindo. Então, aqui eu recebi 0,4. Não me importa o que é esse 0,4 ainda. Eu só estou querendo... O que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para nós o comportamento dessa equação quando eu vario esse parâmetro. Faz sentido? Agora, onde é que essa nossa conversa chega? Ela chega o seguinte, camarada, digamos que aqui, neste ponto, nessa região aqui, a restrição é a seguinte: para que os elementos receptores aqui nesta região ainda funcionem, essa potência tem que ser maior do que 1. Ou seja, se o meu receptor precisa de uma potência maior do que 1, nessa região em vermelho eles não vão funcionar. Vocês concordam? Nessa região aqui, essas cores não ficaram legais, né? Porque era para ser umas cores mais bacanas. Mas nessa região aqui, eles também não vão funcionar. Concordam comigo? Vocês estão entendendo, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer? Tem alguém que não está acompanhando? Eu queria ver outras cores. Eu pensei que tinha feito uma coisa bem bacana, não fiz. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer uma escala de cor diferentes. Vocês estão vendo que a cor vai ficando mais vermelha? Olha só, amigos, vocês estão concordando comigo de que nessa região aqui... Isso, Marcelo. Bacana, Portela. Né? Aí vamos lá. O que é que eu faço para chegar a 1 aqui? Bom, a única coisa que nós temos neste momento, a única liberdade que nos foi dada, é aumentar a potência do transmissor. Então, vamos lá, vamos aumentar a potência do transmissor. Vamos colocar aqui 15. Eu aumentei de 10 para 15. Quando eu aumentei de 10 para 15, vocês estão vendo que ainda não funciona. Aumentei de 15 para 20. Dobrei o valor. Ainda não funciona. Vou aumentar de 20 para 25. Agora sim. Mas deve ter um errinho aqui, porque esse valor aqui tem que ser maior do que esse. Né? Mas veja só. O que eu precisei fazer para botar 1 aqui? Eu precisei quase dobrar a potência. Só tem um problema, amigos. É que, dependendo do valor que eu preciso colocar aqui no meio, ele pode ser tão alto, ou seja, para cobrir uma determinada região, pode ser necessário colocar um valor tão alto aqui, que isso não é permitido pela legislação. Porque tem uma legislação que é a Anatel. Todos já escutaram falar na Anatel? Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel define qual é o valor máximo de potência que você pode irradiar. Está tudo definido lá na Anatel. Então, dependendo da área que eu quero cobrir, da tecnologia e da frequência, pode ser que a potência que eu queira colocar aqui não é possível. E aí, o que vai acontecer? Eu vou cobrir uma área menor, porque eu tenho que obedecer os limites da Anatel. Está fazendo sentido, amigos? Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Até o momento, nenhuma pergunta. Joia. Então, veja só. O que surgiu com... Então, veja, existe sistema de comunicação que funciona exatamente assim? Existe. A TV aberta, por exemplo, funciona assim. Na TV aberta, você tem... Lá na TV tem uma antena transmissora que cobre uma determinada região. Tá? Mas qual é a questão? A questão é a seguinte. Esse usuário aqui, além de ser sem fio, ele pode ser móvel. Ele pode se mover. Então, surgiu o conceito para cobrir uma área, colocando mais usuários com menos potência por área, surgiu o conceito de telefonia móvel, sistema de telefonia móvel celular. Qual é a Ana está fazendo uma pergunta. Ana.
Eu acho que eu vi aqui de relance, deixa eu ver se eu consigo responder. Por que motivos a Anatel controla a potência? Ana, a Anatel precisa controlar por diversos motivos. Primeiro, por questões de saúde pública, não se pode irradiar a quantidade de energia que você quer. Né? Então, esse é um dos motivos. Os outros motivos é que um determinado sistema ele deve funcionar dentro de uma região. Então, aquela, digamos assim, aquela operadora, vou chamar de operadora, mas aquele prestador de serviço ele tem que funcionar dentro de uma região. Então, esse é um dos motivos. Depois, um sistema não pode interferir nos vizinhos. Dependendo da quantidade de potência que você faz, pode ser que ele interfira. Então, Ana, esses são alguns dos motivos. Respondi sua pergunta. Tranquilo? Se não respondi, por favor, os colegas aí podem continuar. Mas, Ana, veja só. O que foi feito de forma diferente? Isso aqui veio no começo da década de 70. Você fez o seguinte, Ana. Você está vendo aquela mesma região aqui? Então, nós vamos cobrir, Ana, aquela mesma região, só que agora nós vamos colocar antenas que transmitem potências menores por região. Então, Ana, essa antena aqui, ela vai irradiar, né? Vai fazer uma irradiação aqui, que vai cobrir essa área. Meu desenho não está legal, mas vai cobrir essa área. Tudo bem? O que vai acontecer quando chegar nessa borda aqui, Ana? Veja, ela continua emitindo potência, mas nessa borda aqui, o valor de potência dela já caiu muito. Tudo certo? Outra vai cobrir outra área e assim por diante. Com isso, a gente consegue cobrir toda a área usando células. Nós vamos usar um conjunto de células para cobrir uma mesma região. Aqui apareceu o nome celular. E daqui que vem o conceito de celular. E daqui vem o conceito de móvel. É porque nós estamos usando um sistema sem fio em que um determinado usuário, ele pode se movimentar entre as células, né? E à medida que ele for se movimentando, tem uma coordenação para que ele não perca a comunicação. Então, amigos, esse é o princípio básico da telefonia móvel celular. Está fazendo sentido para todo mundo? Está tranquilo? Olha, então nós começamos a falar sobre a telefonia móvel celular. Este é um dos princípios básicos, certo? Agora, veja, tem um monte de detalhes aqui que vocês vão precisar fazer outras leituras que quiser se aprofundar. Por exemplo, Ana pode dizer, professor, nessa região aqui, essa irradiação vai se sobrepor com dessa outra célula aqui. Vocês concordam? Tem uma área aqui onde ela se sobrepõe. O sinal que está sendo emitido aqui se sobrepõe com o que está sendo emitido nessa direção. Você tem razão. E eles precisam se sobrepor, porque quando um elemento estiver trafegando de uma célula para outra, ele vai ter que usar uma área, digamos assim, de sobreposição para fazer a passagem de uma célula para outra, que a gente chama de handoff. Ou handover, como você quer. Tudo bem, gente? Foi claro o suficiente? Veja só, vamos caminhando, certo? Se ninguém faz pergunta, eu vou caminhando. Outra coisa que nós precisamos nos lembrar é o seguinte: isso aqui está transmitindo um sinal sem fio. E esse sinal sem fio, ele é transmitido em uma frequência. Certo? Que frequência é essa e o que é que isso significa? Vamos lá. Um sinal pode ser transmitido em qualquer frequência? Não. Tem frequências específicas para sistemas específicos. Então, se a gente caminhar um pouco, né? Esqueci aqui dos meus aparelhos móveis, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a frequência. E quem é que coordena tudo isso, né?
Vocês estão vendo que tem tem uma série de antenas. Na verdade, não é só antena. Aqui tem toda uma tecnologia, né, para fazer a transmissão de sinais, para fazer a coordenação. E aí, olha só, quem é que faz a coordenação de tudo isso? É preciso ter uma central. Então, tem uma central que faz a coordenação de todas essas células, todos os usuários, faz a autenticação, verifica se aquele usuário pode ou não transmitir naquele sistema, se ele faz parte ou não, se ele está autorizado ou não, se ele pagou, se ele não pagou, né? Está tudo aqui. E esta central, por sua vez, né, coordena todas as células, né? E centrais distintas, elas, né? Tem um handoff que eu já falei, você pode ter uma região que é controlada por uma central pode controlar mais de uma região, mas nesse caso aqui eu fiz o seguinte, eu disse, olha, uma central controla várias regiões. Então, essas centrais elas estão interligadas, tem caminhos que interligam, esses caminhos podem ser fibra ótica, por exemplo, né? E tem sempre uma maneira de você encontrar um caminho para que o sinal saia de uma central e chegue na outra. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deixa eu responder já uma. Pronto. Então, roteamento. Deixa eu responder uma pergunta que já foi feita uma certa feita e eu achei muito legal. Uma pessoa me perguntou o seguinte: Edmar, por que eu não faço isso aqui usando rede sem fio? Poderia fazer com rede sem fio? Poderia chegar aqui e botar várias redes sem fio, cada uma cobrindo uma área, né? E via internet interligar as pessoas. É uma possibilidade. Qual é a diferença de um sistema de telefonia móvel celular, predominantemente, para um sistema de comunicação via rede sem fio? É que um deles é que o sistema de telefonia móvel celular ele tem uma faixa de frequências dedicadas. Rede sem fio usa uma faixa de frequências compartilhada. Vamos lá pensar sobre o que é isso. E o que é essa frequência que eu coloquei aqui, né? Eu fiz um desenho, chamei de frequência. Vamos lá. Eu não sei se é comum para todos vocês, mesmo que seja, eu vou repetir. Tem um conjunto de frequências, pessoal, né? O que é uma frequência? O que é uma faixa de frequência? Veja, entre 3 kHz e 30 kHz, isso é uma faixa de frequências que a gente chama de VLF, frequência muito baixa, e que dentro dessa faixa aqui foram divididos espaços e cada espaço foi atribuído para um sistema. Tudo bem? Vamos dar um exemplo concreto. O exemplo que eu mais gosto de apresentar, né, é da FM comercial. Né? Veja, a FM comercial está aqui entre 88 MHz e 108 MHz. Tudo bem? E o que é que tem aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, se eu fizer aqui um zoom, aqui dentro tem vários pedaços. Foi dividido em vários pedaços, certo? Até aqui no final. O que é um pedaço desse? É uma faixa de 200 kHz. Portanto, a FM que você escuta, ela está transmitindo em uma determinada frequência usando essa faixa. Pode ter duas FMs na mesma frequência, no mesmo local? Não. Isso não é permitido. Por quê? Quem está transmitindo nessa frequência aqui, né, nessa frequência que eu vou chamar aqui de F1, é uma empresa que recebeu a concessão para transmitir nessa frequência. Já tinham visto falar nessa palavra? Concessão. Né? Ela recebeu a concessão da Anatel para transmitir naquela frequência. Ela não é a dona de João Vitor.
daquela frequência. Ela tem uma concessão durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, para fazer a transmissão. O dono do espectro é o Brasil, o país, no nosso caso. Então, é feita a concessão para que aquela empresa, né? E aí em Campina Grande, por exemplo, se você estiver em Campina Grande, se eu perguntar, você sabe me dizer qual é o número de várias dessas aqui, não sabe? Então, você sabe me dizer o nome da estação FM, né? Também já vou responder, Domingos, outra pergunta, né, que normalmente o pessoal me faz, Edmar, mas você está falando só que aqui na minha cidade, ou perto da minha casa, tem a 87.9, ou tem a 108.1. Essas aqui são FMs comunitários, não são FMs comerciais. Certo? É outro tipo de FM. O meu exemplo é FM comercial. E veja, as FMs, né, elas estão em que faixas aqui? Qual dessas faixas está em FM comercial? Está em EHF, está em SHF? O que vocês acham? Aliás, o que é que vocês acham? Não tem que achar, né? Olhou para cá, você sabe onde é que ela está. Né? Se você olhar para cá, você vai ver, né, que nós estamos aqui em VHF. Tranquilo? Né? Elas estão entre 88 e 108 MHz. Aí você pode dizer, camarada, peraí, você está me dizendo que elas estão entre 88 e 108. E de 30 até 88, o que é que tem? Tem outros sistemas. De 108 até 300, tem outros sistemas. Já tem uma série de sistemas que estão alocados para cada uma dessas faixas de frequência. Está fazendo sentido, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Por que é que eu estou falando isso? Eu preciso que você entenda essa faixa, isso aqui que eu estou dizendo, porque, veja, amigos, no Brasil, como em todo lugar do mundo, já está tudo alocadinho. Sabe? Isso aqui é muito pequenininho para vocês verem, mas se eu fizer uma marcação aqui embaixo, você vai ver VHF. Está vendo o VHF aqui? Ó, cada caixinha dessa aqui é porque já tem um sistema que usa aquela faixa de frequência. Ou seja, não tem mais espaço, gente. Está tudo ocupadozinho, tá? Desde lá de baixo, desde o VLF até o HF, está tudo ocupado. E aí, vamos lá. Por que isso é importante para nós? Porque esse sistema que nós estamos falando aqui, ele usa frequências, ele usa uma faixa de frequência. Portanto, esse sistema de telefonia móvel celular, ele precisa necessariamente estar em algum local aqui. E no local que ele está, não pode ter outro serviço. Concorda? Só tem telefonia móvel celular. Tudo tranquilo? Existem, pessoal, várias faixas que foram alocadas no Brasil. Essas faixas, normalmente, elas são, digamos assim, comuns no mundo todo. Né? Por exemplo, essa daqui é uma das faixas, né? 3.4, 3.5 GHz, onde a gente tem um sistema. Né? E tudo isso está lá no site da Anatel, vocês podem encaminhar, né? ver as faixas de frequência. Mas para nós aqui, neste momento, né, nós estamos interessados em 5G. Se nós estamos interessados em 5G, a gente precisa se perguntar onde é que estão as faixas de frequência do 5G. As faixas de frequência do 5G, elas foram alocadas e houve o leilão de concessão do 5G. Creio que a maioria de nós aqui escutou falar nesse leilão, né? Foi algo bem esperado, algo bem difundido, né? E vamos lá. O que a gente está falando, pessoal? Nós estamos falando de algumas faixas de frequência. Olha aqui, ó, 700 MHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz e 26 GHz. Essas foram as faixas que foram leiloadas. Leiloada significa que uma empresa foi lá e pagou para ter a concessão. Faz sentido para todo mundo? Quando você olha para 700 aqui, leia-se, olha para cá, está vendo esse 700? Olha para aqui para baixo. Então, uma empresa
pagou, fez um lance para usar 708 até 718, 763 até 773, perdão, por um prazo de 20 anos, prorrogável por mais 20 anos, certo? Blocos de 10, mais 10, 2,5, mais 5 MHz. Portanto, essas foram as faixas que algumas empresas disputaram e ganharam. Eu estou sendo claro? Tiveram outras faixas, né? 3.3, 2.3, 24 GHz até 27 GHz. Né? Portanto, pessoal, hoje, o que é que nós estamos? Onde é que isso aqui está? Isso aqui está em alguma dessas faixas. 700, 2,3 ou 3,4. É alguma dessas três faixas que os sistemas que tem hoje no Brasil estão instalados. 26 GHz. Isso ainda vai chegar para a gente. Né? Apesar de que eu já tive notícia de que tem um teste desse sendo feito no país com equipamento para 26 GHz. A gente vai discutir mais na frente no curso o que é que significa usar, qual é a melhor, assim, o que é que você ganha quando você usa 700 MHz, o que é que você perde quando você usa 700 MHz, o que é que você ganha quando usa 26, o que é que você ganha quando usa 26 GHz. Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? Está tudo em ordem? Posso continuar? Estou achando, Portela e pessoal, que essa turma é muito calada, né? Assim, nem no chat eles nos perturbam, né? Ou eles sabem de tudo, aí talvez eles pudessem nos dar aula, né? Ou eles sabem de tudo, ou a gente não está sendo... Estão pegando coragem, estão se ambientando. Ou a gente não está sabendo, ou eu não estou sabendo passar, né? Eu estou preocupado, Natália, né? Porque eu estou concorrendo com São João. Né, Natália? A concorrência é muito desleal, assim. Então, se eu... Né? Eu estou concorrendo com São João. Nós estamos concorrendo com São João. A concorrência é muito pesada. Concorda comigo? Mas vamos lá. Por que eu estou provocando vocês, pessoal? Porque nós estamos falando sobre o 5G. E um dos objetivos do nosso curso é falar sobre arquitetura, mas falar sobre oportunidades. Tem muitas oportunidades no que a gente vai falar. Se você estiver atento, certo? Vão ter muitas oportunidades. Por exemplo, quando eu coloquei esse texto aqui, eu estava arrumando ele, né? Eu peguei isso lá da Anatel. Certo? Quando eu peguei lá na Anatel, aí eu estava vendo assim, até 100 mil habitantes para uso, né, na faixa de frequência, tal, certo? 80, 20 MHz na subfaixa de 50 MHz. Acho que nada é isso. Ora ele fala em 10, ora ele fala em 50, ora ele fala em 20. Daqui a pouquinho, na próxima aula, um pouco mais à frente, vocês vão entender de que esses números aqui, pessoal, eles são muito importantes quando a gente quer aumentar a taxa de transmissão. Então, quando você quer mais taxa de transmissão, você tem que necessariamente usar uma largura de banda maior. Né? Por isso que tem faixas distintas. E aí você vai começar a me perguntar, Ademar, o que é que tem diferente o 4G do 5G? Uma das coisas que nós vamos diferenciar vão ser estes valores aqui. E vocês vão entender que esses valores eles diferenciam muito o 4G do 5G. Eu vou lhe responder também dizendo o seguinte, quando você está falando sobre 5G, pessoal, a gente não está falando só sobre 5G das operadoras. Existe uma modalidade de 5G chamado 5G privado. O 5G privado, né, que aí a gente pode até dar os links para vocês e falar um pouco para vocês, né? A gente está falando sobre o 5G privado. É uma rede que uma empresa pode montar para ela. E já tem uma faixa de frequências que não é nenhuma dessas aqui, específica para que essa empresa tenha seu 5G privado. Está normalizado. Isso é uma oportunidade. Bacana? Deixa eu ver que horas são, para a gente não se demorar muito na primeira aula, né? Porque nós vamos começar agora, amigos, a entrar
feito esse prelúdio, né, para a gente começar, eu espero que eu tenha esclarecido a ideia da telefonia móvel, celular, certo? Que eu tenha esclarecido a ideia de frequências, que eu tenha convencido você de que uma operadora, ela usa alguma dessas faixas, que para nós usuários isso é transparente, porque eu sou um usuário, né? Não quero saber qual é a faixa, eu quero usar o sistema. Mas para nós que somos arquitetos e operadores da rede, isso é importante a gente saber, né? Porque tem características técnicas que mudam daqui para cá. Tem características que você precisa olhar. Será que meu telefone cobre todas essas faixas? Será que o aparelho que eu vou comprar tem todas essas características? E aí, amigos, isso vai mudar de aparelho para aparelho, certo? E aí essa é outra característica que a gente vai conversar e vai discutir. Joyce está perguntando assim, quanto mais ou menos as empresas pagaram nesse leilão, né, Joyce? Eu não me lembro os valores exatos, Joyce, mas são números da ordem de milhões de reais, né? E não é uma unidade, são dezenas de milhões de reais que elas pagaram, né, para usar durante um prazo de 20 anos. Eu não me lembro exatamente os valores, mas é nessa faixa. Bem? E olha, eu vou caminhando, certo? Então, veja só. Nesse sentido, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Primeiro é o seguinte. Se a gente falar na evolução, e eu vou mostrar umas figuras aqui que alguns de vocês nunca viram, outros de vocês já viram, alguns viram e utilizaram, né? E aí, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte, quando a gente está falando de G, é de geração, não é de frequência. Uma coisa é 5 GHz, outra coisa é telefonia 5G. Isso já é claro para todo mundo. Alguém ainda confunde isso, porque aqui e acolá as pessoas confundem 5 GHz, deixa eu voltar para cá, 5 GHz, certo? Está aqui, uma faixa de frequência que está aqui, lá, certo? 5 GHz, que está aqui em algum lugar, com 5G. São coisas distintas. G aqui, amigos, é de geração. É uma tradução do inglês de generation. Então, a gente está falando aqui da geração, né? Se nós estamos falando sobre geração, já existiu a primeira geração de telefonia móvel celular, né? Na telefonia, primeira geração de telefonia móvel celular, pessoal, qual era o serviço? O serviço era voz. Não tinha dados aqui, não existia dados, né? Então, a gente estava falando aqui sobre voz, isso aqui é um serviço de voz. Qual era o objetivo? Era que as pessoas se comunicassem com mobilidade. Já existia comunicação com mobilidade? Já. O rádio amador é um exemplo. Então, o rádio amador era um serviço de comunicação sem fio, e você falava móvel. Já existia telefonia? Já existia. Agora, aqui, amigos, é onde surge o conceito de celular. Vocês lembram do conceito de celular? Então, foi aqui onde apareceu, né, onde houve a proposta do celular, que mudou o cenário. Por que mudou o cenário? Porque quando a gente falou em celular, nós conseguimos agora cobrir uma mesma área com menos potência por área. Essa foi a grande sacada. Aí vamos lá. Nessa época aqui, o que é que você tinha voz? Então, um aparelho, por exemplo, era um desses aqui, né? Esse aparelho, ele se prestava para voz. Quando veio a segunda geração, então, na segunda geração, o que aconteceu da primeira para a segunda geração? A gente aqui ainda não estava falando em dados também. A gente começou a falar em dados um pouco depois, quando a gente chegou o SMS. Então, o SMS está por aqui em algum local, né? Veja, nessa aqui a gente estava falando em dados, só que a gente estava falando de um sistema que agora era digital. Esse sistema aqui, ele era analógico. Vai? Ele agora virou digital, começou a ficar digital. Por que isso é importante?
Porque quando houve essa passagem, se conseguiu colocar mais usuários na mesma área, mais usuários na mesma área, com a mesma potência. Daí nós passamos a ter um outro, e aí também houve uma evolução na bateria, na tecnologia de baterias, né? Esse aparelho aqui, se vocês, alguns de vocês chegaram a ver, alguns de vocês chegaram a pegar, ou mesmo que seja em um museu, mas veja, a maior parte dele, pessoal, é bateria. A maior parte desse aparelho, o peso dele é a bateria. Quando a gente passa para a segunda geração, a gente já muda a tecnologia de bateria, a gente já tem uma bateria, certo? Mais eficiente. Pois bem, nós passamos da segunda para a terceira geração. Aí aqui sim, aqui começou a aparecer dados. Né? Um pouco depois, mais dados. Uma pergunta que me foi feita e eu achei muito curiosa, assim, né? Que é a seguinte, por que que na segunda geração a gente já botou internet no celular? Porque, pessoal, nessa época não se tinha internet como a gente tem hoje. A internet não era como a gente tem hoje. Aqui não tinha internet como a gente tem hoje. A internet aqui era usada por centros de pesquisa, certo? Não era internet comercial que a gente tinha. Ela veio surgir mais ou menos nessa época, que ela veio se popularizar por aqui. Né? E vamos lá. Aqui já começou a ter dados, né? Mas dados limitados. Quando a gente passou para a quarta geração, sim, agora nós passamos a ter uma taxa de dados interessante. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Tranquilo? Veja só, dados, né? Está falando sobre dados. E quando a gente fala sobre dados, nós estamos falando hoje essencialmente sobre internet. A gente está, digamos assim, plugado na internet. E aí, vamos lá, pessoal. Houve uma mudança da primeira, da segunda para a terceira, para a quarta geração. Isso aqui, normalmente, cada mudança dessa leva 10 anos. Né? Esses saltos aqui são de 10 anos. Então, do 4 para o 5G, onde nós chegamos hoje, levou 10 anos. E agora nós chegamos no sistema 5G e já se pensa no sistema 6G. Mas vamos deixar o 6G para daqui a 7 anos. Agora nós vamos olhar para o 5G. Por que é que nós estamos aqui nos conversando? Por que é que a gente está gastando nossa energia e nós defendemos que é importante olhar para o 5G? Porque, amigos, neste caminho aqui, houve uma mudança de tecnologia. Nós vamos falar agora sobre outro paradigma. Você já deve ter escutado assim, isso aqui é a nova internet. Já escutaram isso? 5G é a nova internet. Não, 5G não é a nova internet. Né? 5G é um padrão, né, de telefonia móvel, celular, que vai dar muito mais acesso à internet. A internet continua sendo a mesma. A gente não mudou a internet. Tranquilo? Agora, semana passada nós tivemos uma turma do 5G para um pessoal bem especializado e houve uma discussão muito grande sobre se realmente daqui para cá houve essa mudança que justificasse tanto o alarde. Tem sim, pessoal. Tem mudanças que, inclusive, nós vamos precisar mudar o nosso jeito de pensar sobre redes de comunicação. E a gente vai discutir isso muito durante o curso. Tá bem? Então, nós vamos caminhar a partir daqui. Né? Nós vamos caminhar a partir desse tempo. O que é que nós vamos fazer? A gente vai olhar a arquitetura do 5G. O que é uma arquitetura? Nós vamos olhar os blocos que compõem o 5G. Essa é a nossa tarefa aqui no curso. Né? E aí, conversar com vocês, trocar ideia, para que no final do curso você consiga descrever qual é a arquitetura do 5G, você consiga entender quais são as possibilidades, você consiga entender até onde é que você pode, por exemplo, fazer uma aplicação que roda em cima do 5G. Tranquilo? Antes da gente caminhar para o final da nossa aula de hoje,
Tá? Deixa eu só me situar aqui, que eu já estou perdido. Não sei nem que hora é essa. Estou sem relógio. O relógio está aqui do meu lado. Pronto. Estamos já terminando, certo? Daqui a pouco vocês vão para o Parque do Povo. Para a gente terminar, veja só. Nós vamos discutir muito isso aqui. Né? Esse, pessoal, é o que foi definido em 2020. Vocês lembram que eu estava falando de 10 em 10 anos? Então, em 2020, foi esse cenário que foi pensado para a rede que nós chamamos de 5G, mas que o nome oficial dela ela tem um nome, é IMT 2020. Esse é o nome de batismo, digamos assim, né? Do 5G. 5G é o nome social, digamos. Então, o que é que está nesse triângulo aí? Esse triângulo a gente vai falar muito sobre ele porque ele é importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou circular sublinhar esse E, esse M e esse B e B. E vou dizer que isso aqui é E, M, B, B. O que significa? Como é que a gente pode ler isso? Enhanced Mobile Broadband. Né? Banda larga, móvel, melhorada. A gente vai ler isso aqui como sendo alta taxa de transmissão. Toda vez que a gente fala em MBB, você vai pensar em alta taxa de transmissão. O que é uma alta taxa de transmissão? É você experimentar, por exemplo, em um equipamento móvel 100, 150, 200 megabits por segundo. Olha que tem uma diferença do 4G, tem uma diferença do 3G. Nós estamos falando em 100 megabits por segundo. Qual é a internet da sua casa? Né? Possivelmente vocês podem ser pessoas que têm condições de pagar. Eu, particularmente, não tenho 100 megabits na minha casa. Né? Então, a gente vai falar na média, assim, 100 megabits por segundo. Móvel. Opa, já tem algo diferente aqui acontecendo. Mas veja, isso aqui está num vértice de um triângulo. Né? E aqui está assim, ó, gigabits em um segundo. Então, aplicações que têm gigabits por segundo, né? Gigabits em um segundo vão estar nesse triângulo aqui. Agora, Lucas, olha aqui para baixo. Eu vou fazer assim, Lucas. Eu vou riscar aqui o M, T, C. Não, vamos chamar isso aqui de M, T, C. Massive Machine Type Communication. Comunicação entre máquinas massiva. E aí, Lucas, as aplicações que estiverem nesta faixa aqui, a gente vai pensar em milhares de conexões por quilômetro quadrado. Milhares de conexões, ou milhões de conexões por quilômetro quadrado. Né? Óbvio que, então vamos lá, a gente está falando de milhões de conexões por metro quadrado, então quando a gente vai falar de MTC, nós estamos falando de muitas conexões simultâneas. Mas vamos lá, eu já sei a pergunta que você está se fazendo. Quem é de Campina Grande? Ah, professor, estou lá no Parque do Povo, chega uma hora que a internet, quando está muito lotado, que a internet não funciona. Exatamente, certo? Por quê, pessoal? Quando você, e aqui está previsto isso também, certo? Você pode querer muita taxa para um conjunto de usuários ou menos taxa para muitos usuários. Certo? Não dá para ter os dois simultaneamente. Então, se você for para muitas, milhares, milhões de conexões, você tem que ter a taxa menor para cada um. Tudo bem? Isso acontece. No 5G, o problema do Parque do Povo ele deve diminuir. Deixa eu só caminhar aqui, porque do outro lado tem assim, O, R, L, L, C. Né? Ultra Radio Low Latency Communication. Ou seja, baixa latência. Pronto.
Baixa latência. Quando a gente fala de baixa latência, né, o pessoal dos jogos fala de lag, né? Ah, vai ter um lag baixo, exatamente. Então, aplicações que tiverem aqui, desse lado, vão experimentar atrasos muito pequenos. Exatamente, Veridiano, certo? Quando eu tiver aqui a internet das coisas, né, o IoT tem um espaço bacana. E aí, Veridiano, se você for o Veridiano que eu estou pensando, né, que eu conheci, né, eu espero que seja, aqui dentro dessas aplicações estão, por exemplo, os medidores de energia, os medidores de água, né, os medidores de postes, por exemplo. Então, a gente vai poder, Veridiano, né, endereçar lâmpadas, postes, medidores de energia, tudo numa região, porque nós vamos ter essa possibilidade aqui. Isso é real, isso já está sendo feito. Né? Então, voltando para cá, vocês entenderam o que é que eu falei aqui? Aplicações que estão nesse ponto aqui, elas têm baixo atraso, obviamente que não tem toda a taxa, porque quando você caminha de um lado, você abre mão de outro. Mas, por exemplo, o carro que dirige sozinho. Esse carro que dirige sozinho, aplicações de missão crítica, são aplicações que querem respostas rápidas da rede. Então, com isso, você não vai ter milhões de carros numa rodovia. Você pode até ter centenas de carros, mas não cabe milhões de carros numa rodovia ao mesmo tempo. Né? Então, o que é que vai acontecer? Você tem menos conexões, mas essas conexões, pessoal, elas experimentam um atraso muito pequeno. Esse atraso muito pequeno, eles permitem que você tenha aplicações muito mais eficientes. A gente vai conversar sobre isso depois, e aqui vai aparecer até o exemplo da freagem, né? Da frenagem. Aí a gente vai fazer uma comparação do 4G com o 5G. Amigos, nós vamos voltar para esse triângulo aqui, vamos conversar mais sobre ele, sobre essas aplicações, né? A automação industrial está aqui. Né? Aí vamos lá, tem algumas aplicações que ficam no meio, né? Por exemplo, vídeo. Né? Vídeo precisa de alta taxa, mas também precisa de um baixo atraso. Realidade aumentada precisa de um atraso não tão baixo, mas precisa de alta taxa. Então, a gente vai voltar e falar especificamente sobre todas essas aplicações. Pessoal, tem uma série, esses slides estão disponíveis lá no nosso portal. Tem uma série de locais onde vocês podem ler mais sobre isso aqui. Eu aconselho a dar uma olhadinha neste site da Anatel. Tem muita informação bacana lá no site da Anatel. O 3GPP. 3GPP é o órgão que define o 5G. Toda a definição técnica do 5G está aqui nesse site. Então, se você quiser construir um sistema 5G, Veridiano, é só ir lá no 3GPP, pegar os documentos e botar. E eu sei que você tem capacidade técnica para fazer isso, né? Então, é só ir lá que está disponível. Esse site tem informações muito bacanas, 5G América. OpenHAND vai falar mais sobre ele, e a ITU é uma organização internacional onde tem a definição dos, digamos assim, dos objetivos do 5G. Pessoal, a gente já caminhou bastante hoje, já falamos muita coisa. Deixa eu só lembrar para vocês, né, para a gente não ficar aqui no vazio. Deixa eu manter isso, para a gente não ficar aqui no vazio, de que aqui estão disponíveis vários materiais. Por exemplo, se você começar a olhar, né, este material aqui, certo? Venha para cá, você já vai ver que tem uma série de coisas que você já pode, certo? E começando, ó, uma visão geral sobre o 5G, né, quais são os elementos, e aí a gente vai conversar muito bem sobre todas essas coisas. Não? Deixa eu voltar para ver vocês. Pronto, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, já são 8h40. Hoje eu passei do tempo, não foi? Deixa eu parar a gravação. Vou parar a gravação agora.